Rapaziada, beleza? Ademar de Alcatra Filho, criminalista BH na área. Acabei de publicar no meu Stories uma prévia desse bate-papo que a gente vai ter agora a respeito de estratégias nesta época pandêmica, né, neste período de anormalidade que estamos vivendo, que já perdura nada aí pelo menos 9 meses e com certeza irá perdurar até que seja efetivamente homologada uma vacina, enfim, a respeito da estratégia do advogado criminalista, aquele advogado que sempre, né, assim como eu, realiza sustentações orais a favor dos seus patrocinados, dos seus constituintes. Eu, particularmente, tenho por hábito, sempre que possível, obviamente, em habeas corpus, apelações criminais, recurso em sentido estrito, enfim, realizar sustentação oral. Porque nós, advogados criminalistas, com todo respeito aos colegas de outros ramos do direito, somos aquele que estamos ali no fio da navalha, na trincheira, né? Como dizem alguns aí, do Estado Todo-Poderoso contra o seu cliente que vê em você a única salvação. E a sustentação oral é o momento de você trazer, né, a baila ali para os desembargadores, naqueles 15 minutos, né, tudo aquilo que foi produzido ao longo da instrução processual, antes também, por ocasião da investigação policial, enfim, todas as teses que foram debatidas desde o início, né, por ocasião da instrução, por ocasião do recurso de apelação, enfim, eu me vejo na obrigação de realizar sustentações orais. Eu vejo que seja o que der, eu tentei, eu fui até onde deu. Obviamente que não está aí, né, mesmo sendo realizada uma sustentação oral, estou falando aqui no âmbito do Tribunal de Justiça, né, em segunda instância. Obviamente que temos as vias extraordinárias para recorrermos também, né, principalmente o STJ, mas enfim, eu falo mais focado no Tribunal de Justiça, né. Então eu estava fazendo essa reflexão porque eu estava avaliando a seguinte questão, né, normalmente, como eu sempre fui adepto a fazer a sustentação oral presencial no tribunal, eu comecei sempre a me opor aos julgamentos virtuais e me inscrever posteriormente para sustentar oralmente por ocasião da sessão telepresencial por videoconferência. Mas eu tenho percebido que às vezes nem sempre essa é a melhor estratégia. Às vezes você encaminhar ao cartório um vídeo com a sua sustentação oral, às vezes pode ser mais eficiente, propriamente dito, do que aguardar a sessão telepresencial. Digo isso por alguns motivos. Primeiro, a sessão virtual, ela sempre é designada anteriormente a uma sessão telepresencial. Se você se manifesta contrariamente, seu cliente está preso, por exemplo, tem de se aguardar uma próxima pauta de sessão telepresencial, né, em que algumas câmaras estão fazendo apenas uma vez por mês, né? Outras mesclam a virtual com a telepresencial, né? Mas não se tem aí um sincronismo entre as câmaras criminais, né? Até mesmo a questão do despacho com os desembargadores integrantes da turma julgadora, né? Veja bem, eu tenho uma apelação criminal, né, que vai ser julgada na próxima quarta-feira, e enviei hoje a minha sustentação oral por vídeo. Fiz uma sustentação oral de 7 minutos e 20 e poucos segundos, poderia ter sido mais breve, 5 minutos e meio, mas enfim, era uma sustentação oral em que eu viso, dentro de uma apelação criminal, a restituição de um bem apreendido por ocasião de uma investigação policial. Né? Um fato complexo, enfim,
envolve investigação de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de capitais. Então, alguns bens foram apreendidos, até bens de alto valor, como veículos, enfim. Mesmo se tratando, né, do pedido de restituição de um veículo, né, o que pode parecer simples, eu demorei ali 7 minutos e meio, porque é um processo complexo, então tem as peculiaridades, né, e nós temos que explorar essas peculiaridades, principalmente nas sustentações orais, né, temos que ser objetivos, né, temos que ir direto ao foco, sem rodearmos demais, porque os desembargadores não estão com tempo para isso. E nas sustentações orais, via vídeo que nós encaminhamos ao cartório, nós temos que ser mais objetivos, mais breves possíveis, né? Porque imagina a condição desses desembargadores, né? Mesmo com toda a sua assessoria, né? Antes eles designavam uma sessão presencial, né? O advogado normalmente que mora lá no norte de Minas, no sul de Minas, no Pontal do Triângulo, no Alto Paranaíba, no Vale do Jequitinhonha, dificilmente ele viria até a capital fazer suas sustentações orais. Ou ele contratava um correspondente, ou casos, né, de repercussão para que ele fizesse esse advogado se deslocar. Normalmente fica mais atrelado aqui aos advogados da capital e da região metropolitana. Agora, com essa possibilidade de sustentação oral por vídeo, por encaminhamento de vídeo, né? Imagina, qualquer advogado, sem desmenosprezar, da menor comarca, né, do estado de Minas Gerais, pode enviar a sua sustentação oral por vídeo. Né? Então, demandou por parte dos desembargadores também uma outra postura, né, referente à devida atenção a essas sustentações orais. Então, dentro dessa perspectiva, considerando que se eu manifestasse contrariamente a esta sessão do dia 2, quarta-feira, a gente sabe que na sessão eles tiram de pauta. E aí sabe-se lá qual seria a próxima sessão de julgamento, que eles pautariam essa minha apelação criminal. Né? É um veículo que se encontra apreendido há 1 ano e 2 meses, se deteriorando num pátio. Né? Um Corolla 0 km, avaliado em pouco mais de R$100 mil. Então, imagina a situação. Né? Então, muito embora eu quisesse despachar com cada um dos desembargadores, igual eu costumo fazer, entregar memoriais, etc., a Patrícia, secretária ali do cartório da 7ª Câmara, muito solícita, o desembargador Salvo Chaves, o presidente da 7ª Câmara e também relator dessa apelação criminal, ele não está recebendo os advogados, né? Pode ser por pode ser em razão, né, da idade ou de alguma comorbidade, enfim, nós não sabemos, né? Mas para a segurança dele temos que respeitar. Então ele autorizou com que a sua assessora, a doutora Daniela, conversasse com os advogados, despachasse os advogados por telefone. Poderia ser até presencialmente, mas estava ao telefone e ela foi muito solícita. Desculpe, ela entendeu a demanda, as peculiaridades daquela demanda. Né? Ficamos ali por volta de 15 minutos ao telefone, ela foi muito solícita. Né? Posteriormente, a própria Patrícia, secretária da 7ª Câmara, né, me passou para o desembargador Paulo Calmon. O desembargador Paulo Calmon, que é o revisor, ele já atende o advogado por telefone. Então ali eu despachei com ele, como se fosse um simples memorial e um despacho. Mas eu te garanto que se fosse presencialmente, não duraria mais ou menos 20 minutos que eu estive com ele ao telefone. Né? Muito atencioso, né? Disse para eu realmente enviar a sustentação oral por vídeo, me alertou sobre uma situação que eu já vinha percebendo e hoje foi comprovada essa questão. Eu estava participando hoje de uma sessão por videoconferência na 7ª Câmara Civil, uma causa de interesse pessoal, cujo um colega iria proferir uma sustentação oral e eu fiquei ali para assistência. Né? E o desembargador, presidente daquela Câmara, disse que, olha, se cada um dos colegas advogados
que estão inscritos para sustentar utilizarem 10 minutos ou mais, a sessão vai acabar por volta de 9h30, 10 horas da noite, né? Então, quer dizer, imagina o último advogado a sustentar, né? Imagina a recepção, a receptividade dessa sustentação perante a turma julgadora, né? Devido ao cansaço, né? Uma série de fatores. Então, de repente, às vezes, principalmente se o caso não for muito complexo, não demandar uma atenção especial, né? Todo caso, obviamente, é especial, né? Todo cliente que te contrata é um cliente especial porque ele escolheu você. Mas eu quero dizer assim, às vezes, estrategicamente, nesta época, é interessante enviar um vídeo com a sua sustentação oral. Após, obviamente, tentar conversar com os desembargadores. Aquele que recebe presencialmente vai lá e despacha. Aquele que não recebe, mas recebe por telefone, igual o desembargador Paulo Calmon, conversei com ele por 20 minutos, foi muito produtivo. O desembargador Marcílio Eustáquio Santos, que é o vogal nesta apelação criminal, ele está recebendo os advogados no dia da sessão de julgamento, né? Então tem a sessão de julgamento virtual, você chega lá uma meia hora antes e despacha com ele. Só que, às vezes, pode se tornar inviável, né? Imagina só, 5, 6, 10 advogados, né, para despachar ali, faltando meia hora para a sessão, né? Não sei se ele daria, né, a devida atenção. Teremos que falar ali brevemente, 2, 3 minutinhos no máximo, né? Mas ele está atendendo presencialmente. Então nenhum dos três está deixando de atender o advogado. Mas veja, 3 componentes da turma julgadora e cada um, né, com a sua peculiaridade, trabalhando de acordo com aquilo que acha, enfim, que acha que seja o suficiente para atender ali os reclames de nós advogados. De toda forma, eu fiz isso, né? Então, com o desembargador Salvo Chave, eu despachei com a assessora Daniela, que foi a que trabalhou neste processo em específico. Com o desembargador Paulo Calmon, eu falei ao telefone. E com o Marcílio Eustáquio Santos, eu poderia despachar com ele na própria quarta-feira, antes da sessão, mas não irei fazê-lo porque não estarei na comarca, né? Então, fica essa ideia, né? Fica esse vídeo para a gente fazer uma reflexão, né? Hoje, por exemplo, olha, numa Câmara Civil, raramente eu vou participar de uma sessão numa Câmara Civil, mas o desembargador presidente falou, olha, os advogados que quiserem transformar a sustentação em assistência, eu já vou julgar agora, vamos julgar agora. E vários advogados se manifestaram, porque às vezes ali não faria tanta diferença, né? Pelo menos no âmbito civil, no âmbito criminal é muito complicado, né? Nosso âmbito é muito específico, a gente é muito meticuloso, vai nos pormenores, né? São nulidades, enfim, são uma série de situações que nós temos que abordar, né? Clientes presos aí normalmente há vários anos, muitas vezes, né? Mas às vezes, e voltando no assunto de hoje, que eu fui me esquecendo aqui, foi que eu percebi que vários colegas de diversas cidades do estado de Minas Gerais, ao proferir a sustentação oral, toda hora eram interrompidos pelo relator ou pelo presidente da Câmara, porque não estavam escutando, estava inaudível, né? Enfim, não se tinha uma boa qualidade ali de conexão, às vezes um problema na conexão na internet do advogado, né? Mesmo que temporário, mas no momento da sessão, né? Então o advogado acaba não se fazendo entender, né? Ou um problema que ocorre com a internet no próprio Tribunal de Justiça, enfim, são questões delicadas que a gente tem de avaliar bem mesmo se vale a pena, de repente, você usar aqui 15 minutos fazendo uma boa sustentação oral, né, um vídeo de boa qualidade, encaminhando para o desembargador com a antecedência interessante, normalmente logo após, né, o dia da sessão que antecede a realização, né, do seu julgado, de repente é mais interessante, de repente o desembargador vai ter uma atenção
maior ali realmente vendo aquele vídeo, ouvindo o que você tem para dizer, entendeu? Num ambiente mais tranquilo ali no seu gabinete, ou às vezes até a sua assessoria, né, ouvindo esses áudios e passando ali um feedback para o desembargador, né, do que ali você tentar fazer alguma situação. Hoje mesmo o colega, a situação era relativamente questão de direito, né, mas ele começou a falar, a internet simplesmente travou e aquilo ali quebra o seu raciocínio, porque ninguém ouvia nada e ele não sabia mais do ponto que ele parou, ou seja, se ele teria que retornar desde o início ou se ele poderia começar, né, de um ponto que ele entendesse ali como o ponto que ele se fez entender, e ali no subconsciente você já fica nervoso, não tem como, quebra o seu raciocínio, sua sustentação oral já não é mais a mesma, né? Você já não está mais pautado ali naquele começo, meio e fim que você planejou, que você treinou. Então, justamente por uma questão não de incompetência do advogado, mas por um problema de conectividade ali, de problema de internet, um problema transitório, mas que pode acontecer exatamente no momento que você está falando. Então, assim, eu fiz várias sustentações orais, podem olhar aí no meu feed, né, nos meus vídeos, no YouTube. Graças a Deus não tive problema de conexão, mas hoje eu percebi vários. Eram muitos advogados e de cidades pequenas do interior, enfim. Então é algo a se refletir, né, a respeito, né, neste caso em específico. Vou fazer uma sustentação oral, vou encaminhar um vídeo, né, meu cliente está preso, né, se, vamos supor que este caso meu, que é a restituição de um bem, né, mas se fosse um cliente preso, né, e eu manifestasse contrária virtual, né, ele poderia até ter chance de ser solto, né, na sessão de quarta-feira, por exemplo, dia 2, né, com o encaminhamento do meu vídeo. Isso aí poderia prorrogar para o final de janeiro, meados de fevereiro. Olha quanto tempo esse cidadão ficaria preso, né, porque você ali fez questão, né, de sustentar oralmente, né. Então tem que se avaliar muito essa questão, verificar como cada Câmara e cada desembargador está procedendo. É muito importante sabermos disso, né? Então eu tive todo esse cuidado, né? Eu mandei esse vídeo quase que a contragosto, porque eu gosto de falar, eu gosto de sustentar oralmente, né? Então, em toda essa pandemia, foi o segundo vídeo que eu encaminhei. Uma outra dezena aí, ou uma dúzia de sustentações orais foram proferidas por videoconferência e sessões telepresenciais, né? Mas eu acho que estrategicamente dessa vez foi melhor assim. Não significa que o bem vai ser restituído, vai ser provido o meu recurso ou não, mas eu acho que estrategicamente eu agi corretamente, certo? Então fica essa dica aí para que a gente sempre possa, né, saber como melhor proceder em cada caso em específico. Valeu, um forte abraço do Criminalista BH, Ademar.